de novo, graças a Deus, todo mundo bem, com saúde, celebrando nessa noite, né, a nossa mãe da misericórdia. Para mim foi assim um presente muito grande poder falar de Maria, né, e uma responsabilidade grande também, porque ela, todo tanto que a gente se prepara para falar dela, ainda é pouco, porque é grande demais, né? Nossa mãe é um espírito assim sem precedente, tamanha luminosidade. Então nessa noite assim eu queria fazer uma prece, pedir que todo mundo pudesse se voltar, né, para o seu próprio coração e sentindo a presença de Maria, né, que com certeza já está entre nós aqui nessa noite, pedindo a ela na intimidade do seu coração que nos acolha, nos guarde, nos guie, nos transforme, né? Que ela possa dar um pouco dos seus atributos, né? Repartindo conosco hoje um pouco de humildade, um pouco de sabedoria, para que possamos, nas provas da vida, né? Ter uma viva confiança na vontade do Pai, agindo, né? Com sabedoria, aceitando as provas, né, que nós mesmos planejamos no plano espiritual, pedindo a ela que derrame as bênçãos da misericórdia e do puro amor, né? Ela que é nossa mãe, ela que cuida de nós nesses tempos de tanta tribulação, né? Que ela possa hoje abençoar a todos nós presentes aqui nessa noite e abençoar também nossos familiares, aqueles nomes, né, que estão inseridos aí com a Aline, né, de pessoas encarnadas e desencarnadas, que ela possa abençoar a nossa casa do Xangu Menino, né, nosso pai Banda Silê, para que ele continue nos dirigindo, né, e nos levando por essa vida, por essa encarnação, na missão, né, naquilo que escolhemos seguir, com muito amor. Muito feliz também, pedindo a ela essa noite uma graça muito especial, que a sua presença, né, possa fortalecer a nossa sala de tratamento lá da capela, agora que se aproxima o início das atividades, né, que Maria possa permitir a presença da sua falange de trabalhadores ali naquele local, como sempre esteve, né, reforçando o amor, sabedoria a todos nós ali dentro, né, que ela possa estar sempre conosco nesses momentos, nos amparando e amparando a todos que por ali passaram. E nessa noite, então, né, nós vamos, com essa grata satisfação, falar desse espírito de uma envergadura tão grande que durante todo esse nosso estudo, que essa pesquisa que eu fui fazer, muitas vezes assim eu fiquei tão emocionada que muitas vezes fazendo os estudos ou procurando saber alguma coisa, muitas vezes assim eu chegava a ficar tão emocionada que às vezes eu chorava, sabe? Tipo agora assim eu estou meio que engasgado, porque é muita emoção e eu sinto muita presença de Maria, sempre muito próxima, né? Nas tribulações, nas lutas, e assim, desde o início desse tempo de pandemia, eu tenho procurado muito abrigo no colo de Nossa Senhora. Então, assim, eu me sinto uma filha tão íntima de Nossa Senhora que eu não hesito muito, não. Quando a coisa aperta, eu peço colo mesmo, sabe? E ela sempre me atende nas necessidades e é uma mãe mesmo, né, de verdade. Eu acredito que Maria é a nossa mãe mesmo, porque a gente cria com Nossa Senhora um vínculo tão assim possível, que às vezes eu fico por entender e fico pensando assim que muitas vezes a gente é audacioso, né?
Mas não, isso foi ela mesma que se doou, né? E ela mesma nos permite esse vínculo, esse colo, porque é a promessa dela, né, para toda a humanidade. Quando Maria aceitou essa difícil missão de ser mãe de Jesus, foi mesmo para trazer esperança para todas as criaturas humanas, né? E, e ela foi essa ave de luz que desceu, né, nos fluidos da carne, para que fosse possível a vinda daquele que é o Cristo cósmico, né? Então, assim, foi um trabalho de renúncia, né? Porque quando a gente pensa em Maria, a palavra primeiro que me abriu os olhos assim espirituais foi para o sentido da renúncia. Porque nessa pesquisa eu acabei descobrindo assim que eu nem conhecia quase nada sobre Maria, porque é um espírito de uma envergadura tão grande que eu acho que tudo que nos é revelado sobre Maria, que a pouca literatura nos fornece, ainda é muito pouco, sabe? Como se ainda fosse um mistério essa grandeza, né? Esse espírito de tamanha envergadura como foi Maria de Nazaré. E ela, quando pensa assim em renúncia, na pesquisa a gente descobre assim que Maria era um ser extremamente luminar, né? Como ela é chamada, um espírito sublimado. Emmanuel chama Maria de um espírito sublimado, porque Maria, na verdade, já habitava mundos assim, tipo, a literatura espírita nos conta que Maria, na verdade, no plano espiritual, ela se chamava Sofia, Sofia, né? É a língua lá, e ela era um espírito de luz que habitava um mundo chamado Sírios, que é um mundo onde habitava espíritos já não perfeitos, né? Mas assim, espíritos felizes. Ela era um espírito já com uma evolução espiritual, né? Um caminho espiritual imenso, merecedora de estar entre outros luminares, né? E renunciou a essa vida em mundos felizes, né? Para habitar nesse vale de lágrimas, por amor, por puro amor. E a gente tenta imaginar, assim, o que a gente vive no planeta Terra, né? Quanta, quanta prova, quanta... Isso aqui é um planeta de prova e expiação, né? Que já foi muito pior, mas a gente imagina, assim, o quanto tem dia que a gente tem vontade de pegar uma malinha e sumir, né? Porque é muito problema. Todos. À noite. É muito problema, é muita dor, é muita lágrima, é muita miséria. Aí Maria, totalmente evoluída, abre mão disso tudo para encarnar na Terra. E a missão dela, como Sofia no plano espiritual, iniciou-se bem antes dela encarnar como Maria de Nazaré, para ser a mãe biológica de Jesus, né? Porque ela teve que passar por um processo que a gente viu que se chama minimização, porque o espírito era um espírito de escola, com uma envergadura grande, uma vibração tão imensa, que a vida no corpo físico aqui seria improvável se ela não tivesse sido preparada nessa minimização, né, como foi Jesus, seu perispírito, todo trabalhado. Então, assim, Maria foi fazendo uma desascensão, né, Sofia, no caso, foi fazendo uma desascensão, ela passando por vários planos, sendo trabalhada a sua energia, sendo trabalhada, nem sei se chama perispírito, mas essa energia, essa luz, foi toda sendo assim transmutado, né, para que ela pudesse habitar um corpo, uma matéria densa, como é o corpo físico aqui no planeta Terra, né? Então, assim, ela que tinha tanta concessão perante a espiritualidade maior, faz um compromisso de vir
aceitou, né, na reunião dos grandes luminares, foi convocada, ela sabia de toda a responsabilidade que era trazer à vida terrena um espírito do porte de Jesus, né? Então ela sabia da preparação toda que precisaria ter e foi descendo nos planos, mas optou pelo trabalho sempre e em todos os estágios que ela estagiou nesse preparo para poder encarnar com Maria de Nazaré, ela sempre pedia a oportunidade do trabalho. Então, assim, tem passagens belíssimas numa obra espírita, né, ditado do Espírito Miramês, na psicografia de João Nunes Maia, onde o Espírito de Miramês vem narrando para nós o porquê da Palestina, porque vários luminares já estavam trabalhando ali naquele lugar, que tinham cidades, né, ricas, ali era uma região portuária, onde vários estrangeiros transitavam, ali tinha o comércio de especiarias e de várias... Era um lugar que tinha trânsito de muita gente, de muitas almas, ali era um lugar de comércio, e já estava sendo preparado ali bem antes, né, de Maria encarnar pelos luminares aquela região. Então, Maria vai encarnar bem no centro da Palestina, numa cidade chamada Nazaré, que ficava bem próxima do Monte Tabor. Esse monte seria uma fortaleza mediúnica, né, fornecida por Jesus depois dele encarnado. Então, assim, tudo era propício para que Maria encarnasse ali na região. E durante a sua preparação, quando ela já tinha penetrado na atmosfera terrena, aí estava aguardando, né, para poder tomar a forma de uma criança, né, no ventre da sua mãe, que também foi escolhida a dedo lá na espiritualidade. Seus pais já estavam encarnados, e nesse último estágio na atmosfera terrena, bem próximo ali da Palestina, Maria participou ativamente de um trabalho com os obreiros, né, que eram várias almas que estavam na caravana lá de auxílio ao Mestre Jesus, e ela trabalhava dissipando alguns espíritos obsessores que ficavam ali na região, já sabendo que ali encarnaria o Messias. Tinham muitos espíritos ali, muitos espíritos que estavam ali com o propósito de desvirtuar a missão de Cristo ali. Então, Maria, sempre acompanhada dos obreiros e dos mensageiros, ela fazia um trabalho muito grande, porque ela tinha um poder de conexão com Deus muito grande, e a oração que Maria fazia dispensava muita energia dos luminares. Então, assim, era um verdadeiro amparo para aquele trabalho que estava sendo feito ali. Então, ela já estava preparada, né, e pediu, assim, também, foi concedida o véu do esquecimento, para que ela pudesse cumprir a missão sem interferir na missão de Jesus, né? Então, quando estava tudo pronto para que Maria pudesse vir, né, encarnar, bem na cidade de Nazaré, acontece a concepção, né, de Ana, que era mãe de Maria, e de Joaquim, que era um casal também com muito mérito, né, perante a espiritualidade, e nasceu, então, Maria encarnou, já trabalhada, né, já minimizada para poder estar aqui nesse corpo físico. Diz que Maria era muito linda, diz que parecia assim uma flor de lírio, de tamanha beleza que era. E era uma pessoa assim portadora de humildade, de muitos atributos que para a época, né, eram considerados assim atributos quase que angelicais. E extremamente prendada, né? Porém perdeu os pais muito cedo,
e ao perder, ao desencarnar, né, os pais, Maria teria sido iniciada no Templo de Jerusalém. Isso já fazia parte da combinação kármica, né? Porque ela precisava aprender sobre as leis, que a gente tem que considerar assim que Maria encarnou numa época em que a sociedade era extremamente patriarcal. E a mulher ali não tinha vez, não. Se ela não tivesse um marido, um pai ou um filho, homem, que a cuidasse, passava muito aperto. Então, assim, ela foi, depois da morte dos pais, cuidada por uns tios e teve essa oportunidade de participar das Virgens de Simeão, no Templo de Jerusalém. E ali ela aprendeu sobre as leis e aprendeu também assim a tocar instrumentos tipo cítara e fazia túnicas de seda, né, que eram usadas pelas virgens ali. E era um grupo de virgens que tinha toda essa oportunidade diferente das demais mulheres da época. Então, Maria, assim, foi muito bem preparada. E a gente fica imaginando, assim, o porte desse espírito. A maturidade de Maria, quando foi visitada pelo anjo, de não ter medo, né? Porque na época, uma mulher que conhecia outro homem ou que ficava grávida antes do casamento, ela tinha um destino muito triste, né? Se acontecesse alguma coisa e o marido não aceitasse, misericórdia. Mas Maria teve medo, não, porque ela tinha uma comunhão tão perfeita com Deus e com a espiritualidade, que ela questionou, né, essa possibilidade de não ter estado com o homem ainda. Isso são os estudos, né, que a gente viu a princípio quando ela é visitada pelo anjo Gabriel. Então, assim, esse compromisso, essa humildade, né, de Maria nos faz também, assim, pensar nas missões que a gente assume, né, na espiritualidade. Quantas vezes a gente faz um planejamento, quantas encarnações, às vezes, a gente vem com um propósito, chega aqui, a gente, com o véu do esquecimento, a gente esquece até do que veio fazer, né, e começa a interferir na vida do outro que está ali. Quer dizer, Maria é um exemplo para todas as mulheres, porque na época, e mesmo hoje em dia, eu me identifiquei assim com uma história muito interessante, porque para mim, Maria é a mulher do futuro, aquela ali cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, preparada, porém sem os traços do ego, da personalidade, né? Que muitas vezes teve que esvaziar de si mesmo para que pudesse a luz de Jesus brilhar, né? Porque Maria não veio para ter brilho próprio, né, nada, ela veio com a missão de trazer alguém que seria muito mais do que ela. E assim, viver o seu papel em silêncio, lindamente, assim, grandiosamente, né? E a gente conhece muito pouco em toda a literatura, por exemplo, nos evangelhos, no Novo Testamento. A gente tem apenas algumas citações de Maria, algumas falas, né? Por exemplo, assim, que a gente é notório, durante a Anunciação, quando ela conversa com o anjo, ela é citada, né? Depois, quando ela faz a visita a Isabel, ela também tem alguma fala, no nascimento de Jesus e nas bodas de Canaã. Depois disso, a gente não vê mais quase nenhuma citação, né? Nem fala de Maria. O que nos fornece maiores informações é a riqueza das obras da literatura espírita. Por exemplo, assim, foi maravilhoso rever essa obra do Miramês. Desculpa, gente, saiu aqui. Foi, assim, maravilhoso eu poder rever esse livro Maria de Nazaré, que eu já tinha lido há muitos anos, e, assim, achei interessante e fui dar uma revisada, a clareza das explicações, né, de todo o preparo,
como é tratada essas questões assim totalmente desconhecidas da personalidade de Maria, né? Muito, muito bonito. Depois também a gente vai ver em obras A Caminho da Luz a descrição de Emmanuel, né, sobre essas reuniões, sobre a aceitação, sobre a responsabilidade de todos ali que aceitaram, né? Como foi preparado o Cristo, Maria, para poder fazer parte dessa matéria densa aqui da Terra. Então, assim, a missão dela como mãe de Jesus inicia bem antes, né, da sua encarnação no plano espiritual, quando ela aceita passar por esse processo todo para poder encarnar e ser a mãe de Jesus. E a gente fica pensando assim, que espírito, que grandeza desse espírito que fornece o ectoplasma para a formação do corpo de Jesus, né? Porque Jesus reencarnou no corpo de Maria e se tornou carne, como quase todos os homens, portador de corpo físico, de perispírito. Uma coisa assim, se ela teve essa capacidade de fornecer esse material para o corpo físico de Jesus, nessa encarnação aqui, devia ser uma fonte muito pura, né? Eu vejo Maria assim como uma fonte puríssima de amor, que só assim o amor pôde se personificar, né? No corpo, na figura de Jesus, carne, homem, criança, que nutriu, que se alimentou no seio de Maria. Olha a grandiosidade, eu fiquei tão emocionada com esses questionamentos assim internos que eu mesmo pude fazer, porque Maria, assim, nessa fase, ela foi mãe, ela amamentou Jesus, ela ensinou, ela pagiou, né, como toda mãe faz. Então, assim, é um espírito de escola mesmo, de uma envergadura, assim, impressionante. E mais impressionante, assim, do seu silêncio, né, que apesar do véu do esquecimento, Maria tinha muitas propriedades psíquicas, né. O espírito de Miramês fala sobre a mediunidade de Maria, que imagina uma pessoa que consegue ver e falar com um anjo, que, que alcance que é esse que devia ser a mediunidade dela, né? E que muitas vezes Maria tinha muitas intuições e seu coração com isso também tinha muitas dores, porque chegou um certo momento da vida de Jesus que ele se desgarrou de Maria, ele precisava cumprir sua missão e foi. E, por exemplo, tem a passagem que Maria encontra Jesus no templo. Jesus ficou por algum tempo sumido. E Maria, apesar de todo alcance, de tudo que ela trouxe, ela sentiu as dores como uma mãe sente, sabe? Foi procurar seu filho. E, assim, chegando lá, ela deu uma palavrinha com ele. E Jesus falou: mulher, você não sabe? Sabe? Jesus tinha a missão dele pronta e Maria não podia interferir. Então, assim, com todas as condições que a maternidade terrena trouxe para a vida dela, ela se silenciou, né, muitas vezes, dessas dores humanas mesmo, como mãe que a gente sempre tem, mas acompanhou seu filho do nascimento ao Calvário. Isso também me impressionou muito, porque essa missão de Maria estar sempre ali apoiando em todas as dificuldades, em todos os momentos, isso foi muito mágico, porque Maria, assim, não fraquejou quando aconteceu todo o processo, toda a condenação de Jesus. Maria se manteve, assim, firme e hora nenhuma ela pensou em nada, nem em risco, sempre ali do lado dele, e aquilo ali era um fortalecimento para Jesus, porque, querendo ou não, Jesus também se fez carne, e ele, por mais que fosse um espírito de uma envergadura sem precedente,
ele sofria na carne também. Então, eu acho que ver Maria ali era muito reconfortante para ele. E então, é assim, é isso que eu posso trazer para nós hoje, essa angelitude da Maria, né? E ao mesmo tempo, assim, essa fragilidade da condição humana, né? Que a própria condição humana mesmo traz para a gente. Então, Maria, esse coração que amou muito, muito, que trouxe para nós, de todas as criaturas da Terra, muita esperança, né? E eu acho que a gente nem consegue ainda perceber essa amplitude de Maria, porque muitas vezes a gente costuma ver Maria como símbolo. Maria é um símbolo de humildade, tudo. Mas quão poucas pessoas, quão poucas religiões têm o alcance de ver Maria como um exemplo. Porque falar em simbologia é muito tranquilo, símbolo. É a mulher pura, a mulher. Agora, quando você toma Maria como exemplo, a coisa muda de figura, porque viver o que Maria viveu, ou tentar imitar os passos de Maria, é que é difícil, porque símbolo a gente bota ali, toda linda, toda poderosa, mas exemplo, exemplo mesmo, é o mais difícil da gente vivenciar. E é assim que esse estudo proporcionou. Muito interessante essas histórias, né, que foram contadas, por exemplo, depois da morte de Jesus. Jesus, naquele amor infinito, naquela responsabilidade imensa, na cruz, ele entrega Maria para João, porque Jesus sabia que sozinha Maria não podia ficar, tinha que ter alguém para cuidar e se responsabilizar. Era a norma social da época. Então, quando Jesus entrega Maria para João, e João para Maria, ali ele entregou toda a humanidade como filho de Maria. Ele nos entregou a Maria, e ela se viu mãe de toda a humanidade. E esses estudos nos contam assim, um belíssimo trabalho que foi feito por Maria depois da desencarnação de Jesus. Porque ela mudou para uma cidade chamada Éfeso com João. E João ia fazer as pregações dela, e Maria, numa casa simples, né, da época, ela costumava receber peregrinos. Muitas vezes eram os leprosos, eram os doentes que não tinha mais aonde recorrer, eles iam buscar ajuda em Maria. E só de Maria se aproximar daqueles seres muito sofridos e tudo, parece que aquilo ali já trazia cura, e Maria gostava de contar as histórias de Jesus, aquilo ali trazia cura, modificação, né, mudança interna, reforma íntima para aquelas pessoas necessitadas. Aí contam os estudos que Paulo de Tarso foi visitar um dia Maria, e ela, com muito prazer, falou sobre as coisas, né, da infância de Jesus, e Paulo se encantou com os relatos de Maria, voltando para os seus trabalhos, foi preso, e na prisão ele pede ao Lucas, evangelista, né, que era também médico, que pudesse retornar lá na casa de Maria para pegar mais relatos, que ele queria fazer divulgar a história de Jesus, né? E assim, Paulo continua e segue preso, o médico Lucas vai até Maria e fica sabendo das histórias, e realmente o Evangelho de Lucas é um dos mais belos, onde ele relata muitas coisas da infância de Jesus. Porque, na verdade, Maria foi o grande apóstolo de Jesus, sem voz, porque mulher não podia ser apóstolo, né? Então ela tudo viveu em silêncio, mas foi a grande apóstola de Cristo. E foi uma parte do estudo que eu me emocionei muito, que eu, às vezes, assim, até cheguei a chorar nessa parte, porque me tocou profundamente o coração, e eu estou voltando a ficar emocionada agora. Foi uma parte que Maria estava na sua casa, e entrou um mendigo muito bonito,
que tinha um perfume muito lindo. E Maria começa a conversar com ele não pede nada, aí ela fica assim, meio que impressionada, né? Porque todo mundo ali entrava para pedir, tudo, e ela começa a sentir assim, um cheiro conhecido, e de repente ela percebeu que era Jesus. Nossa, Maria ficou sem chão, e Jesus busca Maria. Aí que o Espírito de Miramês conta que Jesus foi buscar Maria para ascender a mundo dos felizes, né? E que Maria faz um último pedido para Jesus, que ela queria dar uma volta por algumas regiões lá da Galileia e queria ajudar Judas também. E a partir daí, firmou-se um compromisso de Maria de Nazaré ajudar todos aqueles que tiraram a própria vida, né? E já no plano espiritual, Maria assume a missão de cuidar dos suicidas. Tem uma obra do João, não é João Nunes Maia, não, agora fiquei meio emocionada. Sei que Dona Ivone conta na Memórias de um Suicida que Maria tem uma caravana de almas que trabalham junto dela no plano espiritual em favor dos suicidas. Então, assim, olha o alcance da missão de Maria, né? Além de ser mãe de Jesus e dividir a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. E isso tudo só foi possível por ela ter assumido essa missão, né? E essa missão se estende com grandiosidade em tantos outros planos, né, que a gente desconhece, porque não se fala muito no trabalho da espiritualidade nesses tempos, assim, nada muito ortodoxo, né, da gente trazer para o estudo, apesar das vivências que, por exemplo, eu tenho em algumas comunidades que tinham as aparições de Maindra, né, que é Nossa Senhora, como eles chamam lá em Figueira. Então, assim, antes de terminar, eu queria só compartilhar com o grupo, que isso não é nada oficial, isso não tem literatura nenhuma, foi de uma das vezes que eu estava lá no trabalho voluntário, na odontologia, das crianças da comunidade. E eu era um pouco rebelde lá, era uma comunidade fechada, e eu não gostava muito de ficar nas fazendas, onde tinha todo o movimento, né, espiritual, porque nessa época eu gostava de fumar. E lá era extremamente cercado para essas coisas, né, para não contaminar a área, nem com ondas eletromagnéticas de telefone e tudo. Então, eu sempre ficava na cidade, que de vez em quando eu dava umas bordejadas e ia dar umas fumadinhas lá na praça. E um dia eu estava lá trabalhando e a gente foi convocada para um estudo que era totalmente diferente das aparições. Aí larguei o trabalho no consultório e fomos para um anfiteatro lá, e todo mundo lá tinha o costume de não se perfumar, de não colocar muita coisa química para não interferir, né, nas aparições e nas presenças que apareciam por lá normalmente. E esse dia a gente estava fazendo um estudo até em momentos de caos, né, que a gente foi assim muito trabalhada para esse sentido, e de repente um anfiteatro começou a ficar muito perfumado, mas era muito perfumado. Sentia assim um cheiro de rosa e ainda pensava assim, gente, mas tem um desavisado aqui que passou muito perfume. Aí procurava assim, dava uma cheiradinha de um lado do outro, nada de perceber cheiro em ninguém, e aquele cheiro foi aumentando e um calor assim na testa. Eu falei, Senhor do céu, o que é isso? Que calor é esse? Como se tivesse um fogo assim na minha testa. Aí, de repente, o estudo é paralisado e um dos dirigentes, né, com a ajuda de um dos freis que eram os videntes, anunciaram para nós que a gente tinha recebido uma surpresa que era a presença de Nossa Senhora, que ela tinha aparecido ali no anfiteatro, carregando um cesto com muitas flores,
que exalava um perfume muito bom, e ela colocava uma chama na testa de todos os presentes ali, e a partir desse momento ela gostaria de avisar que a comunidade era aberta a todas as almas, as almas que já estavam preparadas e as almas que não estavam preparadas. E a partir desse momento, ela pediu que fosse divulgado na mídia, e a partir dessa data, abriram-se peregrinação para todas as pessoas que quiserem conhecer o trabalho. Até então era um trabalho reservado e tudo. Assim, eu não tinha muita noção do alcance de tudo isso, sabe? E fumava, de vez em quando bebia uma cervejinha ainda, né? Mas isso me chamou muita atenção, porque ela continua intercedendo. Então, o trabalho de Nossa Senhora se estende hoje sobre a crosta da terra, nesse sentido de redenção das almas, nesses tempos de transição planetária. Ela recebeu a missão de resgate de todas as almas, e daquelas que oram, daquelas que não oram, e ela pede incessantemente que, como a gente está em período de transição, em mudança de ciclo planetário, que a oração em favor daqueles que ainda não entendem, que não rezam, é muito importante. E ela sempre pede para esse espírito grupal, como a gente tem, seja fortalecido por muitas preces em favor dos irmãos que ainda não despertaram, e pediu assim que ia haver uma dissipação de muitas almas ali daquele lugar, levando, às vezes, alguma informação. Então, hoje eu me sinto assim muito honrado de poder contar e compartilhar com vocês o que eu vivi, mesmo que isso não tenha base de estudo. Foi uma experiência tão transformadora que eu fico muito feliz em poder dividir com todos, porque Maria continua trabalhando por nós. Então, assim, agora nós estamos com uma chancezinha de começar a entender as coisas, porque ela trabalha e trabalha muito em favor desse vale de lágrimas, sabe? Esse mundo nosso está um verdadeiro vale de lágrimas, mas Maria não abandonou a gente, não. Ela tem aparecido em vários pontos, em vários lugares, assim, mesmo nesse resgate. Maria continua trabalhando em favor de todos nós. Eu creio nisso. E hoje eu fiquei muito feliz em poder, né, dividir isso com vocês, porque a fé que eu vejo que esse grupo nosso aí tem em Nossa Senhora não é pouca, não, né? Quando eu penso em Nossa Senhora, eu lembro da Márcia, do Batista. Não sei porquê, eu acho que Márcia também é muito apaixonada com ela. E durante esses estudos eu lembrei demais da Márcia. Eu acho que hoje ela está presente aí, né? Então, assim, veio à cabeça muitas pessoas, mas, assim, a dona Márcia sempre vem na minha mente, em questão desse amor com Nossa Senhora. Nosso grupo ali é muito apaixonado com ela, né? Espero, assim, que o irmão Amils possa complementar alguma coisa para a gente, né, hoje sobre isso, que ele tem muito conhecimento, e agradecer a Aline, porque isso para mim foi um presente, sabe? Muitas emoções vieram à tona e eu fiquei assim extremamente grata por poder compartilhar um pouquinho dessa devoção que eu tenho por Maria. Muito obrigada.